Toda adversidade, ela traz consigo uma vantagem equivalente. Quando nós falamos do medo, que pode atingir a todos nós, a gente tem que pensar em quebrar essa corrente, libertar do medo e também do pensamento negativo. A chave, quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de desafio, né, em força, a gente tem um caminho, né? A gente precisa entender que nós não temos que seguir sozinhos nesse caminho, como lobos solitários ali. É importante que a gente pense em unir com mentes ali harmoniosas e até superiores à nossa, para a gente conseguir alcançar objetivos com maior potência, o que a gente chama aí de mastermind, mente mestra. Então, é importante a gente sempre pensar em mudar de ambiente, sair daquele ambiente, sair daquela zona de conforto e entrar numa zona de ativação, com mentes superiores, com pessoas superiores, em assuntos diversificados. Contudo, o medo é um dos instrumentos mais usados para controlar a mente humana. Isso é um fato. A semente do medo é plantada nas mentes humanas e é utilizado de forma contínua, né? Através principalmente dos pensamentos negativos. E esse medo ele vai crescendo cada vez mais, vai ocupando mais espaço, vai dominando aí a nossa forma de pensar. Então, tem 6 principais grandes medos que afetam a maioria das pessoas. O medo da pobreza, o medo da crítica. Nós não gostamos de ser criticados, a gente tem medo disso. O medo da perda da saúde, o medo da perda do amor, o medo da velhice e também o medo da morte. Destes 6 principais, os mais temidos são o medo da pobreza e também o medo da morte, porque ambos têm aí o poder de paralisar o raciocínio e minar o nosso estado de espírito. É importante a gente entender que quando nós pensamos por nós mesmos e a gente não fica alienado no medo, esse medo ele vai perder o controle sobre a nossa mente, ele não vai conseguir nos dominar. Então, a melhor forma da gente neutralizar o medo é fazendo o quê? Cultivar pensamentos de amor, de fé, de esperança, de otimismo. Quando a gente pensar em algo negativo, é importante a gente cancelar esse pensamento imediatamente e substituir por algo positivo. Então, pensamentos negativos, eles nos desencorajam a buscar a prosperidade e, consequentemente, o sucesso, especialmente quando estão associados à pobreza. A pobreza ela vai limitar o nosso poder de ação e vai abrir espaço para o medo nos dominar. Da mesma forma, a doença também é um grande problema, quando ela está aliada ao medo. Quando a gente tem um corpo enfraquecido, ele vai desencorajar o pensamento claro e vai também enfraquecer a nossa forma de agir. Então, por isso que é importante a gente estar ao lado de pessoas que nos incentivam a pensar, a agir e seguir as iniciativas próprias. Isso é essencial. Já quando a gente fala de pessoas com mentes alienadas, muitas vezes elas buscam ali satisfações temporárias em hábitos, podemos falar que são hábitos nocivos, em maus hábitos, como, por exemplo, fumar e beber em excesso. Isso, quando a gente tem esse tipo de hábito, principalmente fumar, ele vai trazer ali um alívio imediato, mas vai destruir a gente a longo prazo. O cigarro, por exemplo, ele vai enfraquecer a nossa persistência. Ele também destrói a nossa resistência. E, principalmente, ele afeta a nossa concentração. Ele reduz ali a imaginação e faz a gente sentir ali menos eficazes mentalmente, dá uma sensação de impotência muito grande. Esses hábitos negativos, geralmente, eles vêm em grupos, em duplas, em trios, em quartetos. Ele cria um ciclo ali que abre portas para outros comportamentos de hábitos ruins. O cigarro não só enfraquece a resistência física e mental,
mas também ele vai desencorajar a nossa persistência e também vai prejudicar as relações interpessoais. Ninguém gosta de ficar próximo de pessoas que fumam, por exemplo. O cheiro é muito ruim, incomoda, tanto o cheiro do cigarro como o cheiro da pessoa, às vezes. Então é importante a gente lembrar, para superar o medo e ter uma mente forte, é preciso substituir os pensamentos negativos por aqueles que nos dão esperança e também otimismo. Devemos, para fazer isso, evitar hábitos que vão enfraquecer a nossa força de vontade e, principalmente, a gente deve cercar de pessoas que nos elevem, que façam a nossa frequência ficar mais elevada, a nossa vibração. E os assuntos dessas pessoas nos ajudam bastante para essa vibração ficar sempre nesse patamar mais alto. Então, esse é o recado que eu gostaria de passar nesse terceiro vídeo dessa sequência. Muito obrigado a todos, um forte abraço.